Agora a gente vai falar sobre os movimentos separatistas que começaram a surgir primeiro em Minas Gerais e depois no estado da Bahia. Então a primeira delas foi a Conjuração Mineira. O que vai acontecer? Nesse período, o Brasil era colônia portuguesa. Assim como aconteceu na Europa, os movimentos iluministas também chegaram até o Brasil, as ideias iluministas. E a população foi querendo também ter mais participação política, enfim, ter uma série de coisas aí. Então a gente vai entender agora o que é a Conjuração Mineira. Então, como eu disse, as ideias iluministas chegaram no Brasil e alguns estados começaram a se movimentar por querer tornar o Brasil livre de Portugal. Outra influência é que os Estados Unidos também já tinham se tornado independente. Então isso também fez com que esse desejo chegasse até o nosso país. Então o que foi a Conjuração Mineira, que também pode ser chamado de Inconfidência Mineira? Ela foi o quê? Foi a conspiração de um pequeno grupo da elite são pessoas ricas, lá da cidade de Vila Rica, hoje é a atual Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1789, contra o domínio de Portugal. Então eles começaram a se reunir secretamente com o objetivo de fazer com que Portugal deixasse que o estado de Minas Gerais se tornasse independente. Então, quais os motivos para que começassem a surgir esses conspiradores, essas pessoas contra Portugal? Entre eles a gente tem a cobrança rigorosa de impostos. Os impostos que Portugal impunham estavam sendo muito altos, porque como o estado de Minas Gerais era um estado muito rico, foi encontrado muito ouro, pedra preciosa no início, e o ouro ele é um recurso esgotável, chega uma hora que você não encontra mais ele em grande quantidade, e a coroa portuguesa não admitia isso, então a coroa portuguesa começou a cobrar altos impostos da população. E entre esses impostos estava o chamado derrama. A derrama era assim: se a pessoa não conseguisse atingir a quantidade exigida por Portugal de ouro para ser entregue a Portugal, ia um fiscal português na sua casa e confiscava, ou seja, tirava os seus bens preciosos e levava embora, que aquele valor tirado da sua casa era justamente o quê? Para complementar a quantidade de ouro que faltava. Também tinham impostos abusivos, que eu já mencionei. A elite mineira estava ficando falida, tanto é que foi a elite que começou a conspirar contra Portugal, e os pensamentos iluministas que tinham chegado aí. Nessas reuniões, o que os inconfidentes eles pretendiam? Então eles pretendiam ter liberdade de comércio, a livre extração de diamantes, de pedras preciosas, sem ter que pagar isso para a coroa portuguesa. Eles queriam a transferência da capital de Minas para a cidade de São João del Rei. Queriam a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica, o desenvolvimento de manufaturas e, além do mais, eles queriam que o estado de Minas Gerais se tornasse uma república. Eles queriam a criação de uma república na região de Minas e a criação de um império luso-brasileiro com sede na América. Então, estes eram os desejos aí dos inconfidentes, tá? E eles diziam que a cobrança de dízimos também, que eram feitas pela igreja, que essa cobrança deveria ser investida na educação e não que a igreja ficasse com o dinheiro da população. Esta pessoa aí é conhecida de vocês já ouviram falar de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele fazia parte da elite. Ele era um dentista, era um inconfidente, uma pessoa que conspirava contra a coroa portuguesa, assim como muitos advogados, muitos profissionais liberais, pessoas de elite mesmo que faziam parte. E eles faziam parte desses conspiradores, né? E tinha uma pessoa que acabou delatando para a coroa portuguesa toda a movimentação dos conspiradores. Essa pessoa foi Joaquim Silvério. Joaquim Silvério era um inconfidente infiltrado
que, a troco de conseguir o perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa, foi lá e contou tudo para a coroa portuguesa qual era a intenção dos inconfidentes. O que vai acontecer com ele? O Tiradentes, ele vai ser condenado à forca, porque ele vai ser considerado o líder dos inconfidentes. E naquela época, todas as pessoas que eram contra a coroa portuguesa, elas eram enforcadas ou então corta. Então, o Tiradentes, ele foi condenado à forca e teve partes do seu corpo dilacerado, ou seja, cortado e exposto em praça pública pela cidade, para que servisse de exemplo para que as pessoas vissem o que acontecia com quem ficasse contra a coroa portuguesa. Então aqui a gente vê pedaço da perna, o corpo, a cabeça, que foram espalhados pela cidade. Dia 21 de abril, no dia 21 de abril de 1792, aconteceu isso com o Tiradentes. Por isso é feriado aqui no Brasil, mas porque ele foi uma das primeiras pessoas a lutar pelo processo de independência política do Brasil, ou seja, a lutar pelo processo onde o Brasil se viria livre de Portugal. Outro movimento, como eu disse para vocês, aconteceu no estado da Bahia em 1798, Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Do mesmo jeito que o estado de Minas Gerais queria se tornar independente de Portugal, o estado da Bahia também pretendia isso. Então, assim que Salvador deixou de ser a capital da colônia, pois a capital foi transferida lá para o Rio de Janeiro, a situação da Bahia ficou muito ruim, muita pobreza, sem prestígio, descontentamento. Então, uma outra camada da população também vai começar a conspirar. Essa camada da população já não é mais da elite como em Minas Gerais. Essa camada é de pessoas mais simples, de alfaiates. Alfaiates são pessoas que fazem roupa, tá? Para quem não sabe. De soldados, escravizados. Então é uma população mais pobre que vai fazer parte da Conjuração Baiana. Os conspiradores, eles também pregavam liberdade de comércio, fim da escravidão e o desejo de se tornar, de tornar o estado da Bahia livre de Portugal. A única coisa que vai diferenciar um pouquinho aí a Conjuração Baiana da Mineira é que no caso da Baiana, que era formada por pessoas um pouco mais pobres, né, com condições inferiores economicamente, é que vai acontecer que eles vão começar a discutir um pouco, sabe? Eles vão começar a ter divergências, né? Assim como em Minas Gerais, aí também na Bahia eles eram enforcados. O que aconteceu com os conspiradores? Os conspiradores, muitos foram levados para a prisão e estes aqui foram condenados, foram levados à forca, que é Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Então estes aí foram condenados à forca e outros conspiradores foram para a prisão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Beijo, tchau!